Fala galera, aqui tá falando o Gabriel e é a primeira vez que eu tô mostrando o rosto, né, pra vocês. E cara, hoje eu tô trazendo aqui um assunto, por favor, não saiam do vídeo, tá? Que tipo assim, parece fácil e é fácil, né? Mas tem mais coisas do que a escola ensinou, por exemplo, que é as 4 operações básicas. Adição, multiplicação e divisão. Por favor, não saia do vídeo, que mesmo você dizendo que sabe somar, sabe dividir, pode ser que ainda você tenha coisa para aprender, tá? Que nem eu tive. E cara, eu eu vi que a minha base não era forte assim em matemática, porque quando eu fui fazer questões, né, simples, e caiu uma da UBMAP, eu sei que a UBMAP é difícil, mas era uma questão antiga e era sobre divisão. Aí eu não consegui fazer todas, só algumas. Nossa, tem bem mais coisa sobre as operações básicas que eu não sei, né? Aí eu procurei livros para ler, porque também eu quero ter propriedade para ensinar vocês. E então eu vou ter que ser meio um professor, então eu tenho que ler muito, né? Aí eu li 2 livros, que é o Matemática para Vencer. Eu não terminei de ler ele e eu também não terminei de ler esse que eu tô lendo agora, que é o TQM Ensino Fundamental, que foi quando eu vi as propriedades das 4 operações. E eu fiquei impressionado, surpreendido, né, com o que tinha ainda para me estudar e as questões que eu conseguia fazer de concurso, depois de ter lido o assunto. Eu acho que eu vou fazer isso com vocês, gente. Usar os livros como referência, porque quando eu procuro em vídeos do YouTube, muitas vezes não tem falando do assunto e só tem livro. Então é isso. Antes de ver se você tem já uma matemática básica forte, olha, tem esse probleminha aqui, ó. Tenta resolver, tá? Esse daqui ou esse. Se você não conseguiu resolver, então você tem coisa para aprender, tá? E, e eu recomendo a leitura desse carinha aqui. Eu não terminei de ler o livro, gente. Ele tem 46 capítulos e eu tô no capítulo 6. Então é isso. Eu tô ainda em aritmética, mas ele tem aritmética, álgebra e geometria aqui dentro. Então eu recomendo. Depois eu faço um vídeo, se vocês quiserem, deixar nos comentários, explicando se vale ou não a pena, quais são o forte dele, o ponto fraco dele, tá? Então hoje vai ser as operações fundamentais da matemática, tá? Então as 4 operações são essas daqui, ó: adição, subtração, a multiplicação e a divisão, tá? Gente, tem 2 coisinhas aqui que, por favor, você não pode confundir. Você não pode falar da operação adição de ver que é soma, tá? Tipo, se eu falar 5 mais 7, aí você fala, ó, a soma. Não. 5 mais 7 é a adição. Depois eu explico isso aí. E também não inventa de chamar a subtração de diferença, não. Eu vou esclarecer essa dúvida aí ao longo do vídeo. Adição. Gente, o algoritmo esquema, como o livro fala, né? Pode ser esse ou esse daqui. Tanto faz você escrever assim ou assim. Não importa, não. Onde o A e o B, gente, eles são chamados de parcelas. E o C ele é chamado de soma ou total, tá? Então aqui a gente vê que a soma ela é o resultado de uma adição. O que é adição? É juntar. Então eu tenho 2 bolas vermelhas aqui na mão esquerda,
e uma na mão direita. A adicionar elas, então eu vou juntar elas e vou ficar com 3. Esse 3 vai ser a soma, ou seja, o resultado da adição. Subtração. Ela pode ser representada assim ou assim. Gente, se tiver barulho aí pra vocês, porque tá chovendo muito forte. Quer dizer, não tão forte, mas tá uma chuva, né? Então é isso, perdão. E vamos. O M, gente, ele é chamado de minuendo. O S, subtraindo. E o R, o resto ou diferença. Gabriel, é importante saber os nomes, nesses nomes, hein? É importante? Isso sim, muito importante. Tem questão que você só resolve se souber bem os nomes, tá? Se você não souber a diferença entre minuendo ou subtraindo, você pode ter problemas. Então é bom saber os nomes. Então, olha, algumas propriedades da subtração. Gente, em absolutamente toda subtração, se eu somar os termos, olha, vai dar exatamente o dobro do minuendo, tá? Então, você não sabe o minuendo, a questão pode excluir ele, né, entre aspas, mas se você tiver o subtraindo e o resto, você sabe o quanto é que é. Então, isso aqui, em todas as subtrações, isso aqui vai valer, tá? É até um pouquinho lógico se você parar para pensar. Então, aqui um exemplo. Gente, as propriedades você também tem que saber, tá? Que as questões vão ser cobradas e vão ser resolvidas com essas propriedades. Então, aqui um exemplo. Se eu somar o 15, o 5 e o 10, vai ficar 30. E esse 30 aqui, a gente pode ver que ele é exatamente o dobro do minuendo. E aqui a gente tem outra propriedade, ó. Se eu aumentar ou diminuir o minuendo, o resto ele também fica aumentado ou diminuído daquele mesmo número, tá? Então aqui um exemplo. 15 menos 5 igual a 10. 15 é o minuendo, 5 é o subtraindo e 10 é o resto, ou diferença. Se eu adicionar 2 aqui no minuendo, vai ficar, em vez de 15, vai ficar 17. Tá certo. Pronto, eu aumentei o minuendo em 2. Eu adicionei 2. Então, quanto é que fica o resto? O resto ele também vai aumentar, tá? Então, ó, o resto, vocês podem ver que de 10 foi para 12. Ou seja, de 10 foi para 12, que é duas unidades maiores. Exatamente quanto o 15 passou a ser. Ele passou a ser 17. Duas unidades maior que o 15. E se eu, por acaso, diminuir? Se eu tirar duas unidades de 15, tirando duas unidades de 15, aqui fica 13, tá? Então, quanto é que vai ficar o resto? Se eu diminuir duas unidades, o resto ele também tem que diminuir em duas unidades. Então aqui vai ficar 8, tá? Ficou 8. Se eu alterar o minuendo, o resto ele também vai ser alterado. Agora, outra propriedade, com subtraindo agora. Se eu aumentar ou diminuir o subtraindo, o resto ele também fica aumentado ou diminuindo daquele mesmo número. Então, exemplo. 12 menos 3 dá 9. Isso aqui é verdadeiro também. Se eu adicionar 4 a 3, isso aqui vai virar isso, tá? Quanto será que vai dar a diferença, o resto? Concorda comigo que se eu aumentar o subtraindo,
a distância entre ele e o minuendo vai diminuir. Então, eu aumentei o subtraindo, o resto, a diferença entre eles diminuiu. Então, aqui, gente, vai ficar 5. Aumentei 4, o resto diminui em 4. E se eu diminuísse em 4, então se eu diminuísse em 2, por exemplo, a diferença entre o 2 e o novo subtraindo, ele aumentaria. Então o resto seria adicionado com 2, tá? Que deu 5. Agora vamos para multiplicação. Eu posso representar uma multiplicação, gente, dessa forma aqui, ó, ou dessa forma aqui, tá? Opa, vou até que tirar a cor. Gente, depois do ensino fundamental 1, ou seja, você vai para o ensino fundamental 2, esses sinais aqui já viram pontos, olha. Porque é no fundamental 2 que a gente começa a ver a álgebra, e para não confundir com o x, a gente não bota esse sinal aqui de x, tá? Então isso aqui é só para criança no máximo do sexto ano. Do sexto ano para cima, você já vai ter que estar ciente desse sinal aqui, ó, um pontinho. E ainda tem essa forma aqui de representar, ó, o A coladinho no B, que significa automaticamente uma multiplicação, tá? Então, gente, ó, esse A aqui, ele vai ser chamado de multiplicando. O B, multiplicador. E o C, produto ou total. Tá? Esse A e B aqui, gente, eles ainda podem ser chamados de fatores, tá? Divisão. Eu trago essa forminha aqui de representar, né? Pessoal, esse Dzão aqui, ele vai ser chamado de dividendo. E mais uma vez, é importante que você saiba diferenciar aqui os nomes para, sabe? Numa questão não se confundir. Esse Dzinho vai ser chamado de divisor, o Q, quociente, e o resto, e R de resto. Eu já falei, já dei a resposta, né? Propriedades. A divisão tem mais propriedades, tá? Gente, em toda divisão, absolutamente toda divisão, o dividendo ele vai ser igual ao divisor multiplicado com quociente mais o resto, tá? E outra propriedade, o resto, o maior resto que uma divisão poderá ter, maior, vai ser igual ao divisor menos 1. O resto, gente, ele nunca pode ser igual ou maior que o divisor. Então, se o divisor fosse 10, o maior resto seria 9. Nunca vai poder ser 10 ou maior. Tá? E, de forma análoga, a gente tem o menor resto possível, que é 0. Então, esse é o menor resto. O menor resto vai ser 0. Então, vamos aqui para os exemplos. Se a questão falasse assim, ó, divisor x... Opa, vou aqui trocar para azul, né? A gente tem aqui o dividendo x. E, sei lá, divisor igual a 10. Aí deu aqui que quociente é igual a 5. E deu resto 5. Quem é x? Usando aquela propriedade, ó, o x ele vai ser igual a o divisor vezes o quociente, ou seja, 10 vezes 5, mais o resto, que é 5. Com o vídeo das ordens, né, das operações, você será capaz de resolver isso aqui. 10 vezes 5, 50. Com mais 5, 55. Então, gente, esse
essa divisão, ela fica assim, ó. 55 dividido para 10 dá 5 e sobra realmente o resto 5. Que aqui dá 50 e pronto. Essa propriedade é muito importante, tá? E pessoal, é isso. Tentem resolver essas questões aqui, ó, que eu mostrei no começo do vídeo. Por favor, essa aqui é um pouquinho mais difícil, tá? Essa aqui é mais fácil e essa aqui também. Por favor, leiam o TQM. Ele é um livro bom, pessoal, mas depois eu posso falar mais sobre ele, né? E, pessoal, realmente a gente tem muita coisa para aprender, porque eu, eu fui ler e eu tô no terceiro ano do ensino médio, tô no terceiro. E mesmo assim, essas questões aqui, ó, se eu fizesse ela antes de ler esse livro, eu não conseguiria fazê-las, eu não conseguiria resolver. Principalmente essa aqui, ó. Essa aqui, por tentativa e erro até daria certo, mas agora essa daqui, ó, não, né? Então é isso, pessoal. É a primeira vez mostrando o rosto aqui aparecendo. Obrigado as views, né? Visualizações. Esse vídeo foi longo, pessoal, mas por favor assistam ele. Então é isso, eu pretendo aparecer mais, mostrar meu rosto. E é isso, primeira vez, né? Fui.